Oi pessoal, aqui é a professora Camila e nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre áreas e perímetros. Para começo de conversa, qual é a diferença entre área e perímetro? Toda vez que se fala em área, a gente está interessado na superfície que essa figura ocupa, ou seja, como se eu estivesse interessado em pintar essa figura. Vocês vão ver que para calcular a área, a gente costuma multiplicar duas medidas, então uma coisa importante é que a área sempre vai ter a unidade ao quadrado. Então, por exemplo, metro quadrado, centímetros quadrados, decâmetro quadrado e por aí. Já o perímetro, ele é o contorno apenas da nossa figura, então é como se a gente estivesse interessado em cercar essa figura. E para calcular o perímetro é bem fácil, a gente tem que simplesmente somar todos os lados da figura. Quando for conveniente, eu até vou comentar algumas fórmulas de perímetro, mas a ideia é sempre a mesma, somar todos os lados, beleza? Vamos começar então com a fórmula da área do retângulo, um retângulo de base B e altura H. Para a gente obter a área dele, basta efetuar a multiplicação da base pela altura, ou seja, a área de um retângulo é simplesmente B vezes H. Se eu estiver interessado em calcular o perímetro, eu vou ter que fazer B mais H mais B mais H, lembrando que os lados opostos têm o mesmo tamanho, né? Então, perímetro 2B mais 2H. O quadrado nada mais é do que um retângulo em que a base e a altura têm o mesmo tamanho, têm o mesmo comprimento. Então, o quadrado é um retângulo em que todos os lados são exatamente iguais. Como a fórmula é base vezes altura e, nesse caso, tanto a base quanto a altura valem L, a área vai ser L vezes L, ou seja, L ao quadrado. Já o perímetro, eu vou ter que somar a medida L 4 vezes, porque são 4 lados, né? Então, o perímetro 4L. O paralelogramo é como se fosse um retângulo meio inclinado. Então, ele vai ter uma base também, e a altura, o que a gente tem que tomar cuidado? A altura não vai ser essa medida aqui. A altura sempre vem perpendicular à base. Como que a gente vai calcular essa área? Primeiro, vamos utilizar esse segmento aqui e pensar nesse triangulinho aqui, beleza? E aí, agora faz de conta que eu recortei ele e passei para cá. O que virou, pessoal? Não virou um retângulo de base B, ó, lembra que aqui era igual? B, B, e a altura H? E qual é a área? Base vezes altura. Então, num paralelogramo, pessoal, a área também é base vezes altura. E o perímetro seria, então, a soma desses quatro lados. Para calcular a área de um triângulo de base B e altura H, primeiro vamos começar utilizando esse segmento aqui da altura para dividir esse nosso triângulo em outros dois triângulos. E aí, agora, a gente vai duplicar esse triângulo e eu só vou reorganizar ele da seguinte forma. O que virou? Um retângulo de base B e altura H. E a gente sabe que a área desse retângulo é base vezes altura, só que, na verdade, a gente tinha duplicado o triângulo, né? Então, o que vai acontecer? A área do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Se porventura tu te deparar com um triângulo que tu não conhece a altura, mas sim dois lados e o ângulo entre eles, tu pode dar um jeito. Bom, a gente já viu que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, só que o grande problema aqui é que a altura a gente não conhece. Mas vamos olhar para este triângulo aqui, ó, tá? Novamente vou utilizar o segmento da altura e vou olhar para esse triângulo aqui. Esse triângulo, pessoal, ele tem o quê? Aqui a gente tem a medida A e aqui a gente tem exatamente a medida H que a gente quer, certo? E isso aqui é um triângulo retângulo. A gente viu na nossa aula de triângulo retângulo que a gente pode utilizar algumas manobras aí. Uma delas aqui seria o quê? O seno desse ângulo alfa vai ser o quê? O cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto aqui é H e a hipotenusa é o meu lado A. Se eu quero descobrir quem é a minha altura H, basta eu isolar. Então, quem estava dividindo vai passar multiplicando e eu tenho que a minha altura vai ser A vezes o seno do ângulo. Então, para a gente ter a nossa área, basta eu pegar essa fórmula aqui e trocar o H por A vezes seno. Então, a gente vai chegar nessa fórmula aqui.
Ou seja, para calcular a área, tu vai fazer o produto dos dois lados que tu conhece pelo seno do ângulo entre eles e dividir por 2. Eu estou escutando pedidos de exemplo. Então, vamos supor que a gente tem esse triângulo aqui, que a gente conhece dois lados, 6 e 7, e o ângulo entre eles, que é um ângulo de 30 graus. Se a gente quiser calcular a área, pessoal, vai fazer o quê? Multiplica os dois lados pelo seno do ângulo entre eles e divide por 2. O que a gente vai ter aqui? 6 vezes 7. Quanto que é seno de 30, gente? Seno de 30 graus, a gente viu lá na aula de triângulo retângulo, que é 1/2. Então, eu já vou botar ele assim, ó, 1/2. E aí, aqui a gente pode simplificar, se quiser, se vocês me permitirem, ó, 6 dividido por 2, eu já vou simplificar, vai dar 3. E aí, a gente vai chegar, então, 3 vezes 7 vezes 1, 21, sobre 2. A área desse triângulo, então, 21/2. Para determinar a área de um triângulo equilátero, que é aquele triângulo em que todos os lados são iguais, a gente pode usar o mesmo artifício. O que a gente vai fazer? Vai multiplicar dois lados pelo seno do ângulo entre eles e dividir por 2. Lembrando que se todos os lados são iguais, todos os ângulos também são iguais, né? Então, todos os ângulos de um triângulo equilátero são de 60 graus. Bom, agora vamos pensar. L vezes L, L ao quadrado. Seno de 60 graus, a gente viu lá na aula de triângulo retângulo também, é raiz de 3 sobre 2. Esse 2 já vai para baixo multiplicando o 2 de baixo, então a gente vai ter L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, como a fórmula da área do nosso triângulo equilátero. E o perímetro, por sua vez, simplesmente somar o L 3 vezes, o que equivale a fazer 3 vezes L. Uma outra forma de determinar a área do triângulo equilátero poderia ser a seguinte: traça o segmento aqui da altura e olha para esse triângulo retângulo aqui. O que tu vai ter? Essa medida é L, essa medida aqui é metade do lado, então é L sobre 2, e essa medida é exatamente a altura que tu quer descobrir. E aí tu pode usar Pitágoras e utilizar a fórmula lá de base vezes altura sobre 2. O hexágono, na verdade, é um polígono que tem 6 lados. Só que se a gente traça as 3 diagonais desse polígono, a gente passa a enxergar triângulos equiláteros. Então, o hexágono, ele é um polígono composto por 6 triângulos equiláteros. E aí, mamão com açúcar, né, pessoal? Como é que vai ser a área? Eu simplesmente vou fazer 6 vezes a área de um triângulo equilátero que a gente viu anteriormente, que era L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Poderia até simplificar aqui, mas eu prefiro deixar assim porque fica bem evidente que eu fiz 6 vezes a área de um triângulo equilátero. E, obviamente, se todos os lados são iguais e eu quiser determinar o perímetro, eu vou ter que somar L 6 vezes, o que é a mesma coisa que fazer 6 vezes L. O trapézio é um polígono que tem duas bases paralelas, uma que a gente chama de Bzão, que é a maior, e a outra que a gente chama de Bzim, e a altura H. Para determinar essa área, primeiro vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou pegar esse trapézio e vou duplicar. E aí eu vou girar ele e vou deixar assim. E aí eu pergunto para vocês, qual é a figura que se formou aqui? Um paralelogramo, certo? E o que a gente sabe? Que a área de um paralelogramo é base vezes altura. E qual é a base desse paralelogramo? Bzão mais, que medida é essa? Bzinho. Então, a área, pessoal, seria Bzão mais Bzinho, que é toda a nossa base, vezes a altura. Só que como eu dupliquei para enxergar isso, na verdade, a área do trapézio vai ser essa área dividido por 2. Então, a área do trapézio é Bzão mais Bzinho vezes H sobre 2. Claro, né, pessoal, tomando cuidado de primeiro efetuar a soma das bases para depois multiplicar, porque elas estão entre parênteses. A última figura que a gente vai ver a área é o losango. O losango, ele tem uma diagonal maior, que a gente chama de Dzão, e uma diagonal menor, que a gente chama de Dzim. E todos os lados dele são iguais. Para a gente não perder muito tempo, deixa eu fazer uma mágica. Espero que minha mágica dê certo na edição. Então, o que eu vou fazer aqui, novamente, é duplicar. Então, eu vou pegar cada um desses retangulinhos e vou duplicar, certo? Para quê? Para fazer aquele esquema, ó. Eu vou agora reorganizá-los. E aí, a gente chegou
nessa história. O que é isso? Não é um retângulo de dimensões Dzinho por Dzão? E qual é a área desse retângulo? Dzinho vezes Dzão. Só que, na verdade, para obter esse retângulo, a gente duplicou. Então, a área do losango vai ser Dzinho vezes Dzão, ou Dzão vezes Dzinho, sobre 2. Uma forma alternativa de calcular a área do losango é utilizar um desses triângulos aqui, que é um triângulo retângulo, então calcula a área por base vezes altura sobre 2 e depois multiplica por 4. Por hoje era isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Se por um acaso está sentindo falta da área do círculo, não te preocupa, porque na próxima semana a gente vai ter um vídeo todinho dedicado a círculos e circunferências. Então é isso. Muito obrigada, um abraço. Tchau, tchau!